Jornal Repórter está recebendo nesta semana a visita do ex-governador Beto Richa aqui em sua redação. Ele vai fazer uma avaliação dos seus 8 anos de mandato. Na opinião do senhor, como que foi, governador? Olha, a avaliação é extremamente positiva, até porque os números comprovam a bem-sucedida administração que nós fizemos. Quando eu assumi o governo, encontrei um estado com 4 bilhões e meio de dívidas. Contas de água, luz, telefone atrasadas, 1 bilhão de reais de PASEP não foram recolhidos, 100 milhões de reais de progressão de professores não tinham sido pagos, além de várias outras contas atrasadas. Tive que pagar todas essas contas, a herança que eu recebi do governo anterior, fazer um saneamento das finanças do estado para colocar em prática todos os compromissos assumidos com os paranaenses. Começamos as obras pelo interior do estado, grandes investimentos nos municípios, investimentos consistentes em educação, segurança, saúde pública. Entre o primeiro e o segundo mandato, me deparei com essa gravíssima crise financeira nacional, sem precedentes, que nos obrigou a fazer um ajuste das contas públicas, o chamado ajuste fiscal. Para quê? Para proteger o Paraná dos efeitos nocivos dessa gravíssima crise. Eu fui duramente atacado. Houve muita incompreensão na sociedade, porque as medidas eram duras, medidas impopulares. Meus adversários políticos incentivaram isso tudo, distorcendo os fatos para confundir a opinião pública e aí me causar um grande desgaste político. Mas eu dizia na época, e tem registro na imprensa, o Paraná é o primeiro estado do Brasil a fazer o ajuste fiscal. Seremos o primeiro a sair da crise. Não aconteceu diferente do que eu previa. Fui além. Quando os ataques continuavam, falei, olha, todos vão entender melhor a necessidade das medidas que nós adotamos quando compararem o Paraná com os demais estados que não fizeram o ajuste. E hoje pode comparar, é só ligar a televisão, assistir o noticiário nacional com tristeza. Olha a situação da maioria dos estados do Brasil. As maiores economias, Rio de Janeiro é a segunda economia do Brasil, Minas a terceira, Rio Grande do Sul a quarta, não estão conseguindo pagar o salário de servidores. Quem sabe hoje o Paraná fosse um Rio de Janeiro, quebrado. A criminalidade tomou conta, não tem dinheiro para a segurança pública, os servidores não recebem salário. Aqui no Paraná está tudo rigorosamente em dia, todos recebendo seus salários, aumentos aos servidores públicos foram os maiores do Brasil. Todas as obras pagas, fornecedores em dia, e os prefeitos me dizem, dos 399 municípios paranaenses, nunca viram tantas obras e tantos investimentos de um estado, de um governo, como o nosso governo fez agora. Então os investimentos estão aí, é o maior investimento da história do Paraná, já em 2017 chegamos a quase 7 bilhões, esse ano 2018 já está no orçamento que nós elaboramos e aprovamos, 8 bilhões e 400 milhões de reais de investimentos para esse ano. Então o Paraná hoje é um canteiro de obras e estamos na contramão da crise nacional. E qual foi o segredo? Porque ontem eu estava em Quitandinha, estava recebendo lá caminhões de convênio aqui com o governo do estado. Qual foi o segredo? Até hoje os prefeitos estão recebendo recursos do governo do estado. O segredo foi esse, coragem, determinação. Eu não fiz uma gestão política. Eu não pratiquei populismo fiscal. Eu fiz uma gestão eficiente. É a mesma gestão que um empresário bem-sucedido faz. É a receita da dona de casa, com seu orçamento familiar. Não pode gastar mais do que arrecada. Equilibramos as contas públicas, diminuindo fortemente os gastos do governo, para que sobrem recursos e investimentos importantes para garantir qualidade de vida a todos os paranaenses. É o maior investimento em saúde pública que já se fez. Esse ano completa 22 bilhões de reais nos nossos 8 anos de governo. Quer dizer, saí agora, mas esse orçamento que nós fizemos, contando com os outros 7 anos, 22 bilhões. 10 anos que me antecederam, foram investidos 6 bilhões e 700. É a maior contratação de policiais que um governo já fez, 11 mil foram contratados. Maior aquisição de viaturas, 3 mil veículos novos para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Compra de armas pesadas para o enfrentamento ao crime organizado, está aí. A redução da criminalidade está longe do ideal, mas reduzimos. E a menor taxa de homicídios dos últimos 10 anos. Saúde, segurança, escolas. 11 bilhões de reais investimos em 2017 em educação. Representou 36% das receitas correntes líquidas do Estado.
Total da arrecadação, 36 vai para a educação. Não tem estado no Brasil que investe esse percentual. O Brasil que nós queremos, com certeza, não é esse que está aí. É muito desemprego. Hoje a greve aí dos caminhoneiros, uma greve que a gente julga justa. O que esperar? Porque parece que vem coisa pior por aí. Eu sou otimista. Eu acho que gradativamente o Brasil está melhorando. Fomos para o fundo do poço, com o governo incompetente que tínhamos antes, com muitas denúncias de desvio, empresas públicas quebradas. Petrobras, que era uma das maiores empresas do mundo, hoje está entre as últimas no ranking mundial, mas está em recuperação. Eletrobras, BNDES, tudo dinheiro de brasileiros que foi desviado ou mandado para fora, para países de ditadura, países totalitários. Então é um absurdo os desmandos nos últimos anos no país e hoje os brasileiros, lamentavelmente, têm que pagar essa conta. Mas está gradativamente melhorando a situação do país. Eu sou muito otimista, o Brasil é muito grande, o Brasil tem essa condição de se reerguer, de recuperar, tem um povo trabalhador, um povo ordeiro, riquezas naturais, terras férteis, agricultura muito forte, e o Paraná dá uma grande contribuição para isso, na formação da nossa economia e também ajudando nas divisas do Brasil, né? Ajudando a salvar a balança comercial brasileira, garantindo superávites sucessivos. Eu acompanho a trajetória de sua família, desde o seu pai, que construiu aquela estrada que liga Mandirituba até São Bento do Sul. O senhor fez várias reformas, por exemplo, levou o hospital lá em Piém, terminal rodoviário, Agudos do Sul teve um contorno. Eu quero falar isso porque eu quero perguntar para o senhor o que esses municípios podem esperar do senhor. Está construindo aí uma candidatura ao Senado, se o senhor chegar lá como senador. Esse mesmo comportamento, né? Comportamento municipalista. Eu fui prefeito de Curitiba 2 vezes. Sei das angústias de um prefeito, das cobranças que a população faz, porque o prefeito é o mais próximo que o governador, muito mais próximo do que o presidente da República. Então pode esperar, como eu sempre atuei nessa direção, provei o meu compromisso com o municipalismo, sendo o governador que visitou todos os municípios do Paraná durante o primeiro mandato. Nunca um governador fez isso. Foi conhecer de perto a realidade de cada município. Sou um político acessível. As pessoas podiam me cobrar, precisamos disso, precisamos daquilo, e nada melhor do que você conhecer a realidade para tomar medidas que estejam mais próximas daquilo que a população espera do seu governante, do seu político que mereceu o seu voto. Foi o que eu fiz. E estão aí os resultados. Obras e mais obras em todas as cidades do Paraná. Quero estar em Brasília, se for o desejo dos paranaenses, para também defender o interesse da população do nosso estado e também do Brasil. Defender a pauta municipalismo, começando por uma revisão do Pacto Federativo. Os municípios são duramente penalizados, com uma concentração extravagante de recursos lá em Brasília. Mas se a população está mais próxima do prefeito, o prefeito conhece melhor a realidade da população, nada melhor do que direcionar mais recursos desse bolo tributário, da arrecadação, para os municípios, para prover a necessidade da nossa população. É muita concentração de Brasília de quem está muito longe da população. Aí os interesses do Paraná, as pautas paranistas, a revisão do mar territorial, que puniu injustamente o estado do Paraná com uma divisão, uma formação completamente equivocada, injusta. Defender os investimentos federais no estado do Paraná, que acontece muito pouco, talvez até pela falta de união e autofagia de políticos paranaenses. Assumo um compromisso, porque o Paraná foi prejudicado pelos senadores que nunca ajudaram. Várias vezes fomos perseguidos pelo PT no governo federal, não dando recurso ao estado. Eu tive que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para garantir os recursos de direito dos paranaenses para obras de infraestrutura. E consegui no Supremo, pedindo até a prisão do petista que comandava a Secretaria do Tesouro Nacional, que queria negar os recursos para o Paraná. Conseguimos, mas nenhum senador ajudou. Então, a pauta do Paraná pode contar com o meu apoio, qualquer que seja o governador. Eu não faço politicagem, é obrigação nossa e o povo exige, merece respeito por parte dos seus representantes políticos. Fomos eleitos
para governar, para trabalhar, seja no legislativo ou no executivo, defender o interesse do povo e não para ficar brigando o tempo todo. É isso que eu me proponho a fazer em Brasília, além de várias obras necessárias para o desenvolvimento do Estado. Muitas obras federais paradas, outras duplicações de rodovias federais que precisam acontecer. Temos 7 universidades estaduais que precisam também do apoio federal com mais recursos. Obrigação primeira é do governo federal, ensino superior. E o Paraná é o estado do Brasil que mais investe em ensino superior. E não é culpa do último governo. Historicamente, poucos investimentos federais nessa área também. Enfim, todo o interesse do Paraná, eu estarei lá para defender. Pode esperar a mesma coisa que aconteceu com o prefeito de Campo Tenente, o Jorginho, que quando ele chegou para conversar com o senhor, prefeito do PMDB, a Luciane Teixeira, prefeita do PMDB de Agudos do Sul, o senhor não teve nenhuma descrição, tratou ela da mesma forma como tratou sem discriminação. De Fazenda Rio Grande. Não só eles. Exemplos como esse, nós temos dezenas e dezenas no Paraná. Prefeitos do PT foram atendidos pelo meu governo. Sabe o que acontecia antes? O ex-governador, aquele briguento, rabugento, sempre de mau humor, os prefeitos, quando tinham que vir ao palácio, eles me dizem isso, vinham temerosos, com o pires na mão, pedir recurso, que é obrigação deles, para os seus municípios. Não eram raras as vezes que eles eram humilhados politicamente e voltavam de mãos vazias. Pergunta como é que é o atendimento agora. Todos atendidos com respeito, com educação, como qualquer cidadão merece. E o governador, por exercer o maior cargo político, tem que ser o primeiro a dar o exemplo da educação, da tolerância, aglutinar forças políticas e na sociedade em prol de um interesse comum do Estado do Paraná. Foi o que eu fiz. Vários prefeitos do PT, pode perguntar para todos, foram muito bem tratados e atendidos seus pleitos pelo nosso governo. Porque quando acontecia essa perseguição, o governo anterior não investia em município cujo prefeito não fosse seu aliado político. Isso é uma conduta, um comportamento reprovável, do século retrasado, e ajo sempre com a maior transparência. Eu quero agradecer muito a paciência do senhor de conversar com a gente. Aliás, prazer. Desde quando o senhor foi prefeito de Curitiba, sempre tratou os jornais dos bairros, a de Jório, o senhor tem um carinho muito grande, uma parceria muito grande. Estamos juntos nessa caminhada, governador. Eu que agradeço a vocês que sempre levam a boa notícia aos paranaenses aqui da região metropolitana de Curitiba, uma informação de qualidade, com isenção. Então eu agradeço, até foi uma maneira de divulgar os feitos do nosso governo, que posso te dizer, as realizações são enormes. Até quero te contar, como eu recebi um Estado com 4,5 bilhões em dívidas, que eu dizia no início da nossa entrevista, eu deixei o Estado com 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. Eu posso te mostrar daqui a pouco, o extrato do Banco do Brasil, onde mostra as aplicações do Estado do Paraná. Em caixa, 6 bilhões e 700 milhões de reais. Então os números são muito bons. Eu posso te garantir que hoje o Paraná dá exemplos ao Brasil.